Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar novamente com vocês, para ministrar mais uma aula. Então, temos como objeto de conhecimento da aula 51, coesão. O detalhamento, recursos de coesão referencial, recursos semânticos e expressivos. Então, é isso aí, vamos começar nossa aula. Então, oitavo ano, estou aqui neste ambiente diferente. Observem que comigo há aqui, neste cenário, algumas palmeiras. E essas palmeiras são de um fruto típico da região, bastante apreciado por vários ambientes aqui do Amazonas, bastante consumido, em especial na capital Manaus. E aí eu pergunto a vocês gostam do tucumã, dessa fruta? Gostam aí de comê-lo com pão, com tapioca, puro? Enfim, a forma de consumo é bastante variada e nós vamos então iniciar esta aula assistindo a um vídeo que vai trazer algumas informações a respeito desta fruta. Acompanhem. Fruto emblemático do norte. O tucumã é um fruto emblemático da região norte do Brasil, desempenhando um papel fundamental na cultura e na gastronomia local. Além de ser apreciado por seu sabor único e sua versatilidade na culinária, ele é uma fonte importante de nutrientes, essenciais para as comunidades amazônicas. Sua polpa, suculenta e rica em vitaminas A e C, é utilizada em uma variedade de pratos tradicionais, desde sucos revigorantes até iguarias como o famoso X-Tucumã. Um sanduíche regional que combina a suculência do tucumã com outros ingredientes típicos da região. Além disso, o cultivo e a valorização dessa fruta contribuem para a economia local e para a preservação da biodiversidade amazônica, destacando sua importância não apenas como alimento, mas também como símbolo da riqueza e da identidade cultural da região. Muito bem, então neste breve vídeo nós tivemos aí bastante informação a respeito desta fruta, correto? E junto às imagens nós tivemos um texto que o nosso narrador fez a leitura, correto? Então vamos retomar esse texto e acompanhando este texto na cartela, eu quero que vocês já fiquem atentos aí para os termos que estão em destaque na cor vermelha. Esses são os termos que estão trabalhando aí para que aconteça a tal da coesão textual, correto? Então, venham comigo da TV Interativa, porque nós vamos então retomar o texto, lê-lo e nesse processo nós vamos então ressaltar como essa coesão está acontecendo, tá? De antemão já aviso a vocês, a coesão é justamente a maneira como nós juntamos as informações, de certa forma é a forma como nós costuramos cada uma das informações para que o meu texto não pareça um monte de informações soltas, mas sim um todo, que faz o processo de progressão da minha informação e da minha temática, ok? Então observem aí, na primeira linha. O tucumã é um fruto emblemático da região norte. E aí, a palavra tucumã em destaque já me mostra que nós vamos precisar sempre fazer referência a ela ao longo do meu texto, justamente porque é o tema da nossa temática aqui do nosso texto, correto? Então, é um fruto emblemático da região norte do Brasil, desempenhando um papel fundamental na cultura e na gastronomia. Até aqui, uma primeira informação mais geral a respeito dessa fruta e da sua importância regional, tanto cultural quanto gastronômica, ok? Mas eu quero acrescentar mais informações sobre esta fruta e, além disso, eu quero
não ser repetitiva. Como é que eu faço isso? Aí eu vou buscar um mecanismo de coesão. Isso mesmo. Eu vou buscar uma expressão que me ajude e que sirva justamente para juntar uma informação. E aí aqui está ela, olhem só. Além de. Essa expressão, além de, me ajuda justamente nesse processo. Ao colocá-la no meu texto, então eu posso seguir acrescentando informações sobre o Tucumã, sem necessariamente repetir a palavra, certo? Então, olhem só. Além de ser apreciado por seu sabor único e sua versatilidade na culinária, ele é uma fonte importante de nutrientes essenciais para as comunidades amazônicas. Aí, olhem só, acompanhem comigo aqui, neste outro período, o uso do pronome seu. Ora, o pronome seu é um pronome possessivo. E notem que está aqui concordando no masculino singular com a palavra sabor. Mas esse sabor pertence a quem, já que eu estou usando aqui esse pronome possessivo? Ora, justamente ao Tucumã, ao termo Tucumã. Então vejam que eu estou fazendo referência ao termo sem necessariamente repeti-lo, correto? O mesmo acontece aqui com o pronome sua. Sua versatilidade na culinária. Ora, novamente, temos o pronome possessivo, que está aqui no feminino singular, porque concorda com a palavra versatilidade. Né? Mas essa versatilidade é pertencente a quem? Ora, já que é um pronome possessivo. Mais uma vez, nós estamos aqui fazendo referência ao tema do nosso texto, que é, mais uma vez, o Tucumã. Então vejam que assim eu vou me mantendo fiel ao meu tema, sem, no entanto, repeti-lo. E eu faço isso como? Construindo as referências ao longo do meu texto. Isso é a coesão, tá, gente? E ainda mais adiante, disse, ele é uma fonte importante de nutrientes essenciais. Mais uma vez, esse termo aqui em destaque. Ele. Ora só. Olhem aqui comigo. Eu estou, mais uma vez, retomando o termo Tucumã, sem, no entanto, repeti-lo. Eu uso aqui esse meu pronome pessoal e esse sim, com esse poder aí de substituir o nome Tucumã, fazendo referência a ele e, assim, trazendo mais informação. Notem que, até o presente momento, eu não precisei repetir a palavra Tucumã. Então, eu estou conseguindo construir este meu texto, trazendo informações sobre o tema e evitando as repetições necessárias. Então, a minha coesão está bem construída, correto? Seguindo adiante, sua polpa suculenta e rica em vitaminas A e C é utilizada em uma variedade de pratos tradicionais, desde sucos revigorantes até iguarias como o famoso X-Tucumã. Aqui nesse trecho, notem mais uma vez o pronome sua, concordando com o nome polpa, né? Por isso feminino, mas agora nós sabemos, né, que estamos falando da polpa do Tucumã. Então, este sua é uma referência ao nosso tema aí, Tucumã. E, mais adiante, famoso X-Tucumã. Só agora é que eu repeti a palavra Tucumã, mas vejam que essa repetição aconteceu por causa da citação do nome do sanduíche que é tão apreciado e no qual o Tucumã é o ingrediente especial aí, principal, né? Então, foi uma repetição, mas porque eu precisei nomear o sanduíche. Então, vejam que eu sigo construindo aqui o meu processo de coesão, de construir referências a um termo que já foi citado lá no início do meu texto. E aí, né, um sanduíche regional que combina a suculência do Tucumã com outros ingredientes típicos da região. Agora sim, o termo Tucumã apareceu. Porém, porque nesse momento precisou-se aí construir uma reiteração sobre o tema que está sendo abordado, né? E aí, mais uma vez, o além aparecendo. Significa que eu vou fazer o quê?
Vou acrescentar mais informação. Então, além disso, o nosso elemento coesivo aqui aparecendo para me permitir avançar no tema, iniciar um novo período e assim seguir falando a respeito dele, tá? O cultivo e a valorização dessa fruta. Notem que agora eu fui por um outro caminho. Eu utilizei um substantivo que pode, nesse contexto, ser associado ao tucumã. Ora, tucumã é uma fruta, correto? Então, eu posso substituir neste meu texto a palavra tucumã justamente por fruta, certo? E aí, eu trouxe aqui essa referência aqui, né, dessa fruta. Notem que quando eu faço essa junção aqui da preposição de mais o pronome essa, eu sigo reiterando aqui, demonstrando que a minha referência é a fruta, que é o tema central deste meu texto, correto? E, ao final, notem aqui, né, contribuem para a economia local e para a preservação da biodiversidade amazônica, destacando sua importância não apenas como alimento, mas também como símbolo da riqueza e da identidade cultural da região. Essa construção, mas também nos serve para acrescentar aí, reiterar aí uma informação, adicionar uma informação, que no caso aí é dizer que, além de algo ser extremamente importante, ele também é símbolo da região. Então vejam que ao longo de todo esse meu texto, utilizamos mecanismos que me permitiram não repetir a palavra tucumã ao longo dele e, mesmo assim, eu me mantive falando do tema, sendo aí utilizados palavras sinônimas que pudessem substituir no contexto, pronomes adequados, pronome possessivo, vimos ali a construção do pronome também com pronome pessoal, fazendo o processo de substituição e justamente mantendo a coesão temática. A todo momento eu estava falando sobre o tema Tucumã. Porém, repetimos o tempo todo esse termo? Não repetimos. Por quê? Porque utilizamos processos coesivos. Isso é, então, o processo de construir a nossa coesão. Ah, professora, mas por que é tão importante que eu não repita o termo que é o tema central do meu texto? Querem que eu mostre na prática para vocês? Pois bem, vamos fazer. Trouxemos novamente o texto e agora nós vamos substituir os elementos coesivos que nós já destacamos aqui para vocês pelo termo Tucumã em repetição. Vamos ler juntos e vamos ver como isso fica? Olhem só. O tucumã é um fruto emblemático da região norte do Brasil, desempenhando um papel fundamental na cultura e na gastronomia local. O tucumã, além de ser apreciado, aqui seria, o além de ser, mas olha só, o tucumã é apreciado por sabor único e versatilidade. Então, poderia ser algo do tipo, o tucumã tem um sabor único e o tucumã tem aí uma versatilidade na culinária, por isso ele é muito apreciado, né? Então, percebam que já ficou estranho e eu tive que repetir a palavra tucumã várias vezes. É uma fonte importante de nutrientes essenciais para as comunidades amazônicas. A polpa do tucumã, suculenta e rica em vitaminas A e C, é utilizada em variedades de pratos tradicionais, desde sucos revigorantes até iguarias, como o famoso X-tucumã, né? Um sanduíche regional que combina a suculência do tucumã com outros ingredientes típicos da região. O cultivo e a valorização do tucumã contribuem para a economia local e para a preservação da biodiversidade amazônica, destacando sua importância não apenas como alimento. O tucumã é símbolo da riqueza e da identidade cultural da região. Viram o quanto que o nosso texto ficou repetitivo? Perceberam que ficou cansativo que a todo momento nós estivéssemos ali repetindo o termo tucumã. Isso faz com que o nosso texto seja cansativo, repetitivo e, com o tempo,
o nosso leitor acaba por perder ali o interesse, acaba também por confundir-se com as informações, e o nosso texto demonstra ali que quem escreveu não tinha ali tanta riqueza, tanto domínio da língua e tanta riqueza vocabular. Então ficava ali o tempo todo repetindo Tucumã, Tucumã, Tucumã. Mas não é o caso, não é? Esse foi apenas um teste para que vocês vissem a necessidade de um texto com boa coesão na sua construção. E nesse sentido, aí você entende que, de fato, eu preciso dominar os mecanismos de coesão para que o meu texto tenha aí uma progressão na sua temática, avance nas informações sem fugir do tema, mas também sem a necessidade de ficar ali repetindo o tempo todo uma única palavra, ok? O nome disso é coesão, né? Ficou claro? É esse processo de juntar, então, as informações sobre o tema da maneira adequada, costurando ali essas informações, correto? E aí, a coesão tem ali uns subtipos. Nós vamos enfatizar nessa aula uma em especial, que é a coesão referencial. E o que é a coesão referencial? É um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. A coesão referencial pode ocorrer de maneiras diferentes, né? Diversas maneiras. E os mecanismos mais utilizados são a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Nossa, professora, mas que termos diferentes são esses? Fiquem calmos que nós vamos explicar cada um deles. Mas nesse momento, nessa cartela, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Notem que a coesão referencial vai justamente trabalhar neste processo de retomar, né? Então, eu citei um termo, vou seguir falando sobre ele e mais adiante eu retomo esse termo. A gente acabou de ver isso no exemplo do texto do Tucumã, não é? Tinha ali o termo ele, que fazia referência à palavra Tucumã. Tinha ali o pronome seu ou sua, que concordava com o termo que estava ali na sua frente, mas ele servia para novamente fazer referência ao termo Tucumã. Então, isso é a coesão referencial. É justamente esse processo de retomar aquele termo que foi enunciado lá na frente no texto, porém, sem repeti-lo. Eu demonstro, então, que eu tenho um domínio ali desses recursos, tá bom? Então, vamos ver aí no exemplo, justamente para que fique bem claro para vocês. Olhem só. O tucumã é um fruto emblemático da região norte do Brasil, desempenhando um papel fundamental na cultura e na gastronomia local. Além de ser apreciado por seu sabor único e sua versatilidade na culinária, ele é uma fonte importante de nutrientes essenciais para as comunidades amazônicas. Então, vejam, quando eu escrevo seu sabor único, esse pronome possessivo seu me mostra que é uma característica, né, o sabor único do Tucumã. Né? Então, esse elemento seu me permite esse processo de referenciação do termo Tucumã. Tá? A mesma coisa com a versatilidade. A versatilidade é uma característica do Tucumã. E como é que eu sei isso? Por meio ali do pronome sua, que acompanha a palavra versatilidade, correto? Então, esse pronome possessivo aí de terceira pessoa, sua, está retomando ali a palavra Tucumã. E, mais adiante, ali o nosso pronome ele está aí presente justamente para, inclusive, substituir. Nesse caso ali, ele faz referência e consegue substituir por ser um pronome pessoal, né? Então, eu posso dizer Tucumã ou ele, neste contexto. É possível, né? Ele é uma fonte importante. Então, vejam, com esses exemplos aqui, eu estou justamente referenciando o termo Tucumã que foi apresentado logo no início do texto, sem repeti-lo, mas claramente fazendo referência a ele. E aí, mais uma observação sobre esse texto, né, sobre esse exemplo. De acordo com o texto, as palavras e expressões, além de ser seu,
sua e ele retomam a palavra Tucumã, evitando a tal da repetição necessária. E aqui eu vou pedir para voltar ao nosso exemplo anterior. Como é que eu utilizo o além de ser de modo a evitar a repetição do elemento Tucumã? Ora, eu poderia, se eu não utilizasse o além de ser, após esse ponto seguido, o que eu ia fazer? Eu ia escrever: o Tucumã é apreciado por seu sabor único. Então, notem que eu não repeti o termo Tucumã. Eu continuei falando sobre ele. E, como é uma informação a mais sobre o termo Tucumã, sobre esse nosso tema, então eu fiz o quê? Eu utilizei essa expressão coesiva aí, né? Além de ser, que é justamente uma expressão que tem esse sentido aí de acréscimo, de adição de informação. Então vejam, tudo isso, todos esses elementos aí em destaque, fazem com que eu esteja a todo momento ao longo do meu texto retomando um elemento que foi dito lá no início, correto? Então isso é justamente um exemplo de coesão referencial, tá? E aí, avançando, porque agora, lembra daqueles nomezinhos que nós dissemos anteriormente? Anáfora, catáfora e assim por diante? Eu disse, calma, nós vamos explicar? Pois bem, olhem, tudo isso aqui que eu falei para vocês é exemplo de anáfora, mas agora vamos explicar o que é a tal da anáfora. Olhem só. A anáfora retoma o referente por meio de um elemento coesivo, que pode ser o artigo, o advérbio, pronome e numeral. Então, vocês viram ali que nós estávamos fazendo referência com os pronomes, correto? Prioritariamente utilizando pronomes. Então, olhem só, nesse outro exemplo aqui eu tenho o seguinte: meu pai conseguiu concluir seus estudos. Ele está muito feliz por isso. Então, nesse segundo período aqui desse meu exemplo, ele está muito feliz por isso. O que eu tenho? Eu tenho o pronome ele. E esse pronome ele está se referindo a quem? Lá ao termo pai, que foi dito anteriormente. Então vejam que a anáfora é justamente esse processo de retomada, utilizando artigos, advérbios, expressões adverbiais, pronomes, como é o caso desse exemplo, e até mesmo numerais, quando eu digo assim, eu tenho 2 filhos, o primeiro gosta de chocolate, o segundo, não. Eu utilizei numerais nessa construção para me referir aos filhos, não é? Então, percebam que nós vamos aí construindo esse processo de fazer referenciações, retomar um termo que já foi apresentado anteriormente no nosso texto. Fazendo o quê? Evitando a repetição. Isso é muito importante, gente, porque assim o meu texto progride e não fica cansativo, tá bom? Além disso, vamos, além de conhecermos a anáfora, vamos conhecer um daqueles outros termos com uma palavrinha diferente, que é a catáfora. E olhem só, a catáfora ela vai se diferenciar da anáfora por uma única coisa. A anáfora retomou algo que foi dito lá no começo, correto? A catáfora faz o quê? Ela antecipa o elemento ao qual ela faz referência. Ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo, né? Então, pensemos a anáfora como algo que retoma o que veio antes e a catáfora como algo que vai antecipar aquilo que virá depois, né? No exemplo, isso vai ficar mais claro e evidente para nós. Por exemplo, olhem aqui no nosso exemplo 1. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Então percebam que quando se diz lá no comecinho do texto 3 coisas, essas 3 coisas estão retomando algo que apareceu antes da expressão 3 coisas? Não. Essa expressão 3 coisas está antecipando algo que ainda vai aparecer no meu texto, né? Que é justamente o sol, a lua, a verdade. Perceberam? Então, como eu estou fazendo referência a algo que ainda vai aparecer, eu estou, portanto, antecipando. Isso aqui é um exemplo de catáfora, tá, gente? Não de anáfora. Outro exemplo de antecipação. A tia
olhou e falou. Marcelo, parece fraco. Notem que aqui, o que a gente tem aqui de antecipação? É justamente a ação da tia. Olhou e, em específico, falou. Esse verbo falou aqui, antecedido dos 2 pontos, está justamente antecipando aquilo que vai ser dito. Então, vejam, é a antecipação. Catáfora. E aí vem a fala, né? Marcelo, parece fraco. Então, percebam aí, mais uma vez, um processo de antecipação, de catáfora. Eu estou referenciando a algo que virá mais à frente. No caso, eu estou antecipando, ok? Exemplo 3. Os ingredientes que utilizei no bolo foram estes: banana, chocolate, farinha, ovo e leite. Então, vejam que temos aqui 2 processos. Eu tenho a palavra ingredientes e, mais adiante, eu tenho o pronome estes. Tudo isso aqui está antecipando a aparição justamente desses ingredientes. Eles ainda vão aparecer, né? Em especial aqui, o pronome estes. Eu estou referenciando, antecipando banana, chocolate, né? Aqui, farinha, ovos e leite. Então, percebam que nesses processos de coesão, eu tanto posso antecipar algo, e aí isto é a catáfora, tá? Fazer referência a algo que estará mais adiante no meu texto, quanto eu posso fazer a retomada, referenciar algo que apareceu antes, e aí isso eu chamo de anáfora, ok? Mas ainda falta conhecermos alguns outros elementos de coesão, ou melhor, mecanismos de coesão. E aí agora vamos falar de elipse. Olhem só. A elipse é uma omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, sendo facilmente identificáveis pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar a tal da repetição desnecessária. Então, é uma situação em que eu posso fazer o quê? Omitir, esconder ali uma palavra ou algumas palavras, e isso não prejudica o entendimento do meu texto. Olhem só o nosso exemplo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Ora, professor, onde é que foi que houve omissão aí? Ora, justamente do pronome eu. Ele apareceu aqui no início e mostra que todo esse texto vai ser construído dessa primeira pessoa. Então, o verbo cantar aparece da seguinte maneira: eu canto. Adiante, o que vai acontecer? O pronome vai ser omitido, né? Então, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. E aqui, notem que o pronome possessivo em primeira pessoa, minha, faz justamente com que essa ideia seja reiterada, né? Há uma coesão aqui. Aí, mais adiante, o que acontece? Não sou alegre. Ora, sou, este verbo, em primeira pessoa, está sendo conjugado para eu, não é? Mas o eu foi escrito aqui? Não, ele foi omitido. Elipse. Notem que a gente já está em outro período, não é? Então, o eu foi omitido. O mesmo acontece adiante. Né? Não sou alegre, nem sou triste. Mais uma vez, o sou sem o eu. Não digo eu não sou alegre, nem sou triste. E eu digo sou poeta. Eu não digo eu sou poeta. Então, vejam quantas vezes o pronome eu foi omitido nessa construção aí. Mas eu consigo percebê-lo justamente pela terminação verbal e porque todo o contexto foi construído aí para a primeira pessoa. Então, eu sei que o eu está presente aí em todo o restante do texto, mesmo que ele tenha sido omitido nas outras construções. Então, isso é elipse, tá? E aí, nosso comentário, justamente reafirmando aquilo que a gente acabou de dizer, no exemplo acima temos a omissão do pronome eu, na terceira linha do poema. Eu não sou alegre, nem sou triste, né? E aí poderíamos dizer mais adiante, eu não sou poeta, né? E em todas as situações,
o eu foi omitido. E aí, para finalizar, vamos comentar sobre a reiteração. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais do texto. Então, aqui a gente pode, sim, em algumas situações, repetir algumas construções, em especial essas expressões referenciais. E o objetivo disso é justamente reforçar uma ideia, tá, gente? Então, ela pode ocorrer por meio de repetições do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos. Coisa, gente, negócio, etc. Então, olha o nosso exemplo. Cada um é responsável por todos. Cada um é único, é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. Esta citação, notem aí que a ideia do cada um, ao mesmo tempo que individualiza, mas no processo da construção do texto acaba que universaliza e mostra que, na verdade, não há individualidade, mas sim união, conjunto. Então, até no processo de reiteração, nós temos que ter objetivos claros e efeitos de sentido a gerar. Não pode somente sair repetindo, até porque a repetição pode ser prejudicial, como a gente viu, com os outros efeitos de coesão. Ok, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula sobre coesão textual, em especial a coesão referencial.